Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Estamos analisando assuntos selecionados à luz de um tema geral, que é o tema do trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos falando de teologia sistemática e de uma de suas matérias em particular, que é a eclesiologia. As 13 lições são um desdobramento dessa matéria teológica. Já falamos sobre a origem da igreja e agora vamos falar sobre as metáforas, as imagens que revelam a natureza, a vocação, a função, a missão da igreja de Cristo. O nosso texto áureo nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Fazendo uma comparação de traduções, a paráfrase NTLH nos diz: mas vocês... Pedro está se dirigindo a um público específico, não aos pseudo-cristãos, mas aos crentes de verdade. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Isso aqui fala de exclusividade, não é? A nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Somos de Deus. Glória a Jesus. Vocês foram escolhidos, e aqui vem o propósito, para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Preste bem atenção em cada expressão, em cada imagem que Pedro levanta aqui nesse versículo, porque elas serão abordadas no ponto de número 2. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva ou nação completamente dedicada a Deus. Esses pontos nós abordaremos aqui no ponto 2 e nos seus subpontos. A verdade prática nos diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A igreja de Cristo é maravilhosa. E dentro das Escrituras há várias imagens que descrevem a sua beleza. A palavra imagem pode ser definida como o aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido. Então, o propósito de se utilizar imagens, metáforas para se referir à igreja é justamente revelar sua beleza, é justamente revelar detalhes de forma vívida. Nós entendemos que a palavra imagem, utilizada aqui pelo comentarista da lição, e metáforas, dentro desse contexto aqui, elas chegam a ser sinônimas, porque dentro da eclesiologia, as imagens da igreja, em algumas sistemáticas, elas são estudadas na seção de metáforas. Algumas traduções, aliás, algumas teologias sistemáticas, como a do Millard Erickson, vai falar imagens da igreja, mas a teologia sistemática do Gruden e outras vai trazer ali esse assunto dentro de as metáforas da igreja. A palavra metáfora, ela é uma figura de linguagem cuja função é comparar dois elementos diferentes e estabelecendo uma relação de semelhança entre eles. Por exemplo, a gente vai falar sobre a igreja como um corpo de Cristo, a igreja como uma casa, a igreja como um santuário, a igreja como um rebanho. Então a metáfora vai comparar esses dois elementos, né? A igreja e outro elemento, e por meio dessa comparação, as metáforas que falam sobre a igreja irão revelar verdades a respeito desta criação divina, dessa instituição de Deus. A introdução da nossa lição nos diz: nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo. Preste atenção, porque o comentarista aqui ele está limitando
Na verdade, ele fez uma seleção de imagens. Ele não vai falar sobre todas as imagens, isto é, sobre todas as metáforas. Ele vai falar sobre aquelas que ele considerou as principais. Então, a lição prossegue dizendo da Igreja de Cristo, que comunicam relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, pastor José Gonçalves, acho que por uma questão de espaço de escrita, selecionou algumas imagens, mas as escrituras levantam muitas outras, digo. Por exemplo, não tem aqui na revista e nem no livro de apoio a igreja como uma videira, né? A igreja sendo comparada a uma videira. João capítulo 15, versículo 5, a uma oliveira. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 24, a uma lavoura. 1 Coríntios capítulo de número 3, a um edifício. Isso aqui é interessante, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A igreja também é vista, e essa imagem aqui é muito conhecida como coluna e alicerce da verdade. Então, essas metáforas não são abordadas. Você pode sentir falta de alguma ou outra aí, mas você já fica ciente a partir da introdução que o comentarista fez uma seleção. Antes de expormos aqui o ponto de número 1, eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Meus irmãos, nos ajudem, a gente está postando aqui gratuitamente, não só a pré-aula, mas também o subsídio que está disponível aqui na descrição para ajudar os nossos irmãos, certo? E vocês nos ajudam desta maneira, curtindo, compartilhando e comentando. Os irmãos da Ferramenta EBD, Deus abençoe todos vocês, não é? Estamos aqui na segunda lição do primeiro trimestre de 2024 e vocês estão desfrutando da nova plataforma da Ferramenta EBD, que está muito intuitiva, o audiovisual da plataforma está excelente e os materiais são facilmente encontrados. Os irmãos da Ferramenta EBD exclusivamente recebem semanalmente, não é? Exclusivamente, de forma exclusiva, semanalmente, fica melhor, não é? Recebem fluxograma, infográfico, dinâmicas, slide profissional, motion, narração, recebem material como marca-texto, certificado de conclusão no final de cada trimestre. Tem muita coisa aqui dentro da Ferramenta EBD que não dá pra gente enumerar. Tá tudo aqui embaixo, tudo facinho de achar, certo? Os irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube, façam como esses irmãos que já são alunos assinantes. Se você quiser ser um aluno assinante, o link está na descrição deste vídeo. Vamos lá! O primeiro ponto vai tratar sobre imagens que descrevem um relacionamento. Eu achei essa divisão perfeita. Essa divisão tá uma coisa muito bonita, né? Imagens que descrevem um relacionamento, ou poderia ser metáforas que descrevem um relacionamento. E nós temos aí a primeira, a imagem ou a metáfora da noiva de Cristo. A igreja é vista como a noiva de Cristo. A lição diz, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. A figura da igreja como noiva traz a ideia de castidade, pureza e fidelidade. Eu separei alguns textos provas, porque a respeito da igreja como noiva de Cristo existe um debate teológico, principalmente quando vamos para os textos que estão no livro do Apocalipse. E alguns vão dizer que a noiva de Cristo adornada, vestida, não é a igreja, é a Nova Jerusalém. Nós temos um entendimento um tanto diferente. Por exemplo, primeiro texto prova, pois tenho ciúmes de vocês, com ciúmes de Deus. Eu os prometi, Paulo está dizendo a igreja de Corinto, eu os prometi a um único esposo. Então, se ele está falando aqui de uma promessa a um único esposo, ele está falando do período de noivado, a Cristo, a fim de apresentá-los como virgens puras a Ele. E essa expressão virgens puras endossa essa ideia do noivado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 2. Esse texto por si só aqui, ele é bastante claro para sustentar essa imagem da igreja de Cristo como uma noiva. Mas nós temos também Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, que nos diz:
alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Então, ainda não aconteceu o casamento, chegou a hora do casamento. E quem vai casar ali? Os noivos. A hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro para vestir-se. A igreja é a noiva de Cristo. E essa imagem, como o próprio ponto já aqui bem descreve, ela aponta para relacionamento. Como uma noiva, nós nos relacionamos com o noivo. Lembrando que é uma imagem, uma metáfora. Nada desse negócio de o homem se vestir de noiva, não é? Eu sou noiva, eu sou cabamar. Não, isso aqui é uma imagem, uma metáfora que revela uma verdade espiritual, uma verdade no tocante ao relacionamento que nós devemos ter com Cristo. E o texto da lição fala sobre castidade, pureza e fidelidade. Ou seja, se somos a noiva de Cristo, isso aqui são adjetivos, são qualidades que precisamos ter. É bem verdade que no contexto aqui, castidade, pureza e fidelidade aparece quase que como palavras sinônimas. Não é? Veja, castidade representa a pureza e a santidade da igreja na sua relação com Cristo. Assim como uma noiva se guarda para o seu amado, a castidade espiritual da igreja reflete a sua devoção exclusiva a Cristo. A igreja se guarda para Cristo. Aí vem a questão da pureza. E aqui os sentidos estão muito próximos, porque pureza representa a lealdade e o compromisso inabalável da igreja com Cristo, a semelhança e a fidelidade de uma noiva para com seu noivo. O noivo não aceita. Se você é noivo, se você já foi noivo, você não vai aceitar a sua noiva flertando com um e com o outro. Você não vai admitir que a sua noiva, né, seja maculada por uma situação ou outra qualquer de imoralidade. Você não vai permitir, você não vai aceitar isso. Da mesma forma, quando nos relacionamos com Cristo, é isso que Ele espera da sua noiva: pureza, compromisso, honra. E por último aí nós temos a questão da fidelidade. Você vê que quando a gente fala sobre fidelidade, nós temos essa ideia de obediência, nós temos essa ideia de exclusividade. A noiva é de Cristo e de mais ninguém. Ele não divide a sua noiva com ninguém. E mais, ele não aceita, ele combate aqueles que tentam contra a honra da noiva. Porque a noiva que se guarda, porque a noiva que é fiel, porque a noiva que é exclusiva de Cristo tem a sua proteção, tem o seu amparo, tem o seu cuidado. Então essa imagem aponta para esses adjetivos que devemos ter em nosso relacionamento com o esposo: castidade, pureza e fidelidade. O subponto 2 vai trazer mais uma imagem, a imagem da esposa. E aqui a gente já tem em mente a questão do casamento consumado. Não é? Já não é mais noiva. A igreja aqui ela é retratada como a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Um texto prova está em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. Olha essa expressão aqui, né? Esse verbo amar. Esse verbo amar mostra que Cristo, o que Cristo sente pela igreja, o sentimento de Cristo pela igreja, ele é verdadeiro, ele é profundo. Cristo ama a igreja de forma proposital, de forma sacrificial, altruísta, abnegada e perseverante. É esse amor que Cristo tem pela sua igreja. Esse amor que se entrega, esse amor que sacrifica, esse amor que provê. Veja que coisa fantástica, não é? Não é só um sentimento de palavra, porque eu amo, porque eu amo. Falar que ama é muito fácil. O amor é ação. É por isso que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra amor vem acompanhada de uma ação. Ele ama, ele dá, ele se entrega.
Você vai ver aqui ainda na continuidade do versículo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha esse amor, não é? Esse amor ele não é egoísta, ele é devotado. Glória a Jesus. Ele se entregou. Nós, maridos, devemos olhar para o exemplo de Cristo e amar nossas esposas assim. Jesus amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí a gente tem aqui os verbos amar, entregar-se, santificar e purificar. O amor visa o bem da pessoa amada. O amor busca a perfeição da pessoa amada. E diante de tão grande amor, como é que a igreja responde a Cristo? Nós encontramos isso mais acima quando Paulo vai falar sobre a responsabilidade das esposas, das mulheres. A igreja, de forma recíproca, não é? Ela retribui esse amor a Cristo o honrando, o respeitando, sendo submissa a Ele. Veja como Cristo e a igreja, né? Cristo e o seu povo estão em um relacionamento perfeito. Ele ama ao ponto de se entregar, dar a própria vida pela igreja. E a igreja o ama ao ponto de se submeter, ao ponto de obedecer, de se colocar debaixo da vontade dele. Glória a Jesus. Uma terceira figura da igreja, ou imagem, é rebanho. E está aí no subponto de número 3. A figura do rebanho denota proteção, dedicação e segurança. Tudo isso aqui é proporcionado pelo pastor. O pastor, de verdade, cuida do rebanho com essas características, não é? De forma dedicada, de forma perseverante. Cuida do rebanho no detalhe. Ele conhece as ovelhas. Davi, que foi um pastor de ovelhas e que, diga-se de passagem, cuidou bem das ovelhas de seu pai, ele atribuiu essa responsabilidade de pastor, esse título de pastor a Deus no Salmo 23. Ele diz, o Senhor é meu pastor. Por ele ser o meu pastor, ele vai prover. Nada vai me faltar. Por ele ser o meu pastor, ele vai me guiar. Ele vai me levar onde tem pasto. Ele vai me apacentar. Ele vai me apacentar com muito cuidado. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus se declara como bom pastor. Em Lucas capítulo 10, versículo de número 3 e Mateus capítulo 10, versículo de número 6, Jesus se referiu aos discípulos e ao povo de Israel como suas ovelhas. Jesus é o supremo pastor, nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4. E o próprio Jesus diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, 15 e 18. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, descreve quais são as ações do verdadeiro pastor para com o rebanho. E olha esse relacionamento como ele é bonito. Ele fortalece a fraca. Ele cura a doente. Ele enfaixa a ferida e busca a que está perdida. Ezequiel 34:4. Olha como essa metáfora revela o cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Ele cuida das ovelhas, versículo de número 11 do capítulo 34 de Ezequiel. Ele reúne as ovelhas na sua própria terra. Ele dá boa comida para as ovelhas. Ele apacenta o rebanho com justiça. O bom pastor é diferente do mau pastor, porque o mau pastor só olha para si mesmo. Ele só olha para suas próprias necessidades e não para as necessidades do rebanho. Ele usa o rebanho para benefício próprio. Ele domina as ovelhas de forma dura, brutal. Jesus não é assim. Não, ele dá a vida pelas ovelhas. E inclusive, essa metáfora, ela é tão profunda, porque ela tem até as
aspectos que abrangem o executar da função pastoral. Os pastores não são Jesus. Jesus é o sumo pastor. Mas ele deu pastores à igreja. E os pastores devem apacentar, devem cuidar do rebanho de Deus, não é? A exemplo de Cristo. Precisamos de homens de Deus que dão a vida pelas ovelhas. Olha, irmão, se Jesus deu a vida pelas ovelhas, quem somos nós para tratar o seu rebanho com aspereza, com indiferença? Essa imagem do rebanho revela muito sobre Cristo e muito sobre a igreja. Porque a ovelha, ela é um animal meio desorientado. Não é? Você vê que uma vez Jesus, lá em Mateus capítulo 7, se não me engano, a última parte lá, versículo 33 ao 36, por aí. Jesus ele compara as multidões como uma ovelha que não tinha pastor. Porque eu já cuidei de ovelha. Você já viu como é a ovelha quando ela se desgarra do rebanho? Ela sabe que precisa ir para o aprisco, para o curralzinho, mas ela não sabe onde fica. Ela é desorientada. Ela sabe que precisa comer, mas não sabe onde tem pasto. Ela sabe que precisa beber água, mas ela não sabe onde chegar na água limpinha. Ela não sabe. Ela precisa que o pastor a guie. Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para o diabo, para os lobos. Então essa imagem do rebanho, ela é maravilhosa. Temos aqui ainda, meus irmãos, o ponto de número 2. Imagens que descrevem função. Olha a primeira imagem aí. Geração eleita. Lembra do nosso texto áureo? Pois bem, a gente vai falar sobre ele aqui agora. Não é? Imagens que descrevem a função da igreja. Já vimos aqui a questão do relacionamento. E esse relacionamento é íntimo, viu? Olha aí, rebanho, noiva e esposa. Aí agora função. Quais são aqui, o que essas imagens aqui, essas palavras de Pedro revelam a respeito da função da igreja? Primeiro, somos geração eleita. Você vê que no Antigo Testamento, Deus ele escolheu Israel dentre todas as nações. Israel era o povo escolhido de Deus. Quando Pedro ele vai utilizar essa expressão geração eleita, ele está tomando emprestado essas palavras de Isaías capítulo 43, versículo 20 e 21. A igreja, agora, à luz da revelação do Novo Testamento, é a raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Um estudioso diz que os cristãos formam uma nova raça, diferente tanto de judeus como de gentios. E os cristãos foram eleitos, separados por Deus, chamados por Deus para ter intimidade, para ter um relacionamento íntimo com o Criador de todas as coisas. Deus é amigo da igreja, a igreja é amiga de Deus. O cristão ele é eleito para obedecer. Nós somos a geração eleita. E a geração eleita é aquela que não faz a sua vontade, mas que se submete à vontade de Deus. Obediência. A geração eleita é aquela chamada para servir. Fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a honra, o privilégio de ser geração eleita consiste nisso, que agora nós trabalhamos em cooperação com Deus para a realização dos propósitos divinos. Ô irmão, não tem coisa melhor não do que se submeter à vontade de Deus e cumprir a vontade dele para nossas vidas. Aí vem aí uma segunda imagem, sacerdócio real. E veja que essa imagem ela é carregada de significado no Antigo Testamento. Né? O sacerdócio era a função mais nobre dentro do povo de Israel. Havia os profetas, sim, mas o sacerdócio era uma coisa muito bonita. Havia toda uma reverência, toda uma liturgia. O sumo sacerdote, ele entrava até onde Deus estava, né? Ali no Santo dos Santos. E os sacerdotes, eles queimavam incenso, eles participavam dos sacrifícios, eles representavam o povo diante de Deus. Era uma função nobre, eram pessoas altamente respeitadas.
mas o sacerdócio era exclusivo da tribo de Levi. Agora, dentro do Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Cristo, nós, a igreja, foi feito sacerdócio real. Esse adjetivo real, ele nos revela que existe um reino e que existe um rei. O sacerdócio é real porque nós, como sacerdotes, temos acesso ao rei. Na paráfrase, NTLH diz, nós somos sacerdotes do rei. Glória a Deus. E olha, irmãos, essa imagem aqui nos revela, dentre muitas coisas que eu poderia falar, a seguinte: nós temos acesso a Deus. Para você conversar com Deus, você não depende de minha oração. Você não depende de minha intermediação. Porque tem gente que chega assim, irmão, ore por mim, irmão. Olha, irmão, pedir oração é muito bom. Mas tem gente que pede oração e não ora. Tem gente que acha que a oração de um e de outro é mais especial. Não. O véu foi rasgado. Você foi feito sacerdote real. Você pode entrar na presença do rei com ousadia, com a cabeça erguida, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E ter comunhão com ele. Glória a Deus. Sacerdócio real. Nação santa. A palavra grega para santo é hagios. O cristão ele foi eleito para ser diferente das outras pessoas. A diferença consiste no fato de que ele está dedicado à vontade de Deus e ao serviço de Deus. Os outros poderão seguir as normas do mundo, mas a nação santa não. A nação santa honra a Deus. A nação santa obedece os seus preceitos. A nação santa não anda pela carne, mas pelo Espírito. Olha que coisa linda! Nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. A lição, ela traz nação santa e povo adquirido na mesma proposição, mas eu separei de propósito aqui no subsídio, porque povo adquirido fala de pertencimento. Antes, éramos cativos do mundo e do diabo. Agora não. Somos povo adquirido. Preço foi alto. Foi o sangue do Filho de Deus. Fomos comprados. Somos dele. Somos posse de Deus. Ele tem direito na nossa vida como Criador e também como Redentor. Ele nos remiu, ele nos resgatou. E Pedro utiliza todas essas imagens para descrever a função da igreja. A igreja é de Jesus, meu filho. Tome muito cuidado quando você tocar na igreja, quando você falar mal da igreja, quando você atacar a igreja. Tome muito cuidado, porque a igreja tem um dono. Paulo conheceu muito bem essa verdade. Perseguia os cristãos lá em Damasco, matava os crentes. Jesus apareceu para ele e disse o seguinte: por que você está me perseguindo? Não, eu estou perseguindo a igreja, estou perseguindo o povo aí que diz que é. Não. Se você está perseguindo ele, você está me perseguindo também. Porque esse povo é meu. O que você faz com ele, você faz comigo. Quando você toca nele, você está tocando em mim, rapaz. Olha aí, irmão, não é? Meu Deus, povo adquirido. Aí nós temos aí mais uma imagem, que é o corpo de Cristo. Eu acho essa imagem aqui singular. Dava para a gente ter uma aula só sobre ela. A lição diz o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. Você vê que essa imagem ela é tão fantástica. Não é? Paulo está combatendo as divisões na igreja de Corinto. E ele utiliza essa metáfora para revelar a unidade da igreja. Isso é fantástico, porque mesmo no meio de pluralidade, há unidade. Como assim? Você vê aqui, eu tenho as mãos, os dedos, tenho a boca, tenho o ouvido, os dois ouvidos, né? Os olhos, o nariz, tenho os pés. Então aqui há individualidades. A mão tem uma função, o pé tem uma função. Os olhos têm uma função, o nariz tem uma função, a boca tem uma função, os ouvidos têm uma função. Mas apesar de serem membros diferentes, eles fazem parte de um mesmo corpo, operam nas suas individualidades em prol da coletividade. Isso é fantástico. A igreja tem gente de todo jeito, mas ela é um só corpo. Muitos membros,
mas os membros usam as suas individualidades em prol da coletividade. E isso denota unidade. Como é fantástico, irmãos, essa imagem. E ainda vale ressaltar que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Assim como o corpo não sobrevive sem a cabeça, a igreja não sobrevive sem Cristo. Tem muitas igrejas que estão mortas, tal como a igreja de Laodiceia, porque Cristo está do lado de fora. Não, Cristo tem que ser o cabeça. Ele tem que ser o centro da igreja. Entendeu? E outra coisa que eu quero falar aqui agora, em relação aos desigrejados. Nós somos membros do corpo. Nós sozinhos não somos o corpo. Nós somos membros do corpo. O que é que acontece se eu amputar minha mão, se eu cortar minha mão, decepei minha mão, separei ela do corpo, coloquei ela ali? O que é que acontece? Ela vai morrer e apodrecer. Porque ela tem vida à medida que ela está ligada no corpo. Aí esse negócio de dizer assim, não, eu sou desigrejado, eu não preciso congregar, eu não preciso da igreja, isso é mentira de Satanás. Quem é desigrejado é um membro podre, amputado, que está morto. Essa imagem nos revela essas verdades e muitas outras. Aí nós temos aí o ponto de número 3, imagens que descrevem a habitação. E aqui, meus irmãos, nos dois subpontos, nós temos expressões semelhantes, santuário de Deus e casa de Deus. A lição diz aqui no primeiro subponto, não é? Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. A igreja é retratada como um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa, a igreja é tratada como sendo santuário de Deus. E você precisa entender isso aqui. Porque essa imagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, não está falando do crente em particular, mas está falando da coletividade. Ele diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A ideia aqui é que Paulo está se dirigindo à comunidade e não a um indivíduo específico. O santuário de Deus é a igreja. A gente às vezes associa de forma errada, né, a igreja ao templo. Não, o templo é uma coisa, a igreja é outra. A igreja se reúne no templo. Não é? A Bíblia diz em Atos 17 e 24 que o Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas em seu povo como a igreja. Nós também entendemos que a igreja é o santuário de Deus e ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome. Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Então, o ajuntamento do povo de Deus se constitui no seu santuário. É o que essa imagem aqui está nos revelando. E novamente isso aqui é uma pregação, é uma apologia contra a seita dos desigrejados. Né? Não seita, o movimento dos desigrejados. Isso aqui novamente é um texto que fere eles de forma mortal. Então, prosseguindo aqui, nós temos o subponto de número 2, casa de Deus. A lição diz, a igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esse conceito da igreja como sendo casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou a família de Deus. A palavra aqui é oikos, palavra traduzida por casa. E aqui há uma polêmica, porque os comentaristas eles se dividem, né? Alguns vão entender que essa palavra oikos, no grego, ela se refere à morada. E se ela se refere à morada, é a mesma coisa de ser santuário de Deus, não é? Templo, casa de Deus. Já outros entendem que essa expressão ela tem uma relação mais próxima quanto à família. Não a santuário, como nós vimos aqui na primeira
no primeiro subponto, mas a família. A igreja é o lar de Deus. O comentarista da lição, ele pende para essa segunda opção, a igreja como família, a igreja como o lar de Deus. O Warren Wiersbe, que é também um comentarista muito conhecido, ele tem esse mesmo entendimento, não é? A igreja é o lar de Deus. Então essa ideia de família, ela implica em um ambiente de amor, de comunhão, de amparo, cuidado, disciplina, provisão e segurança. Deu para entender? Quando a gente fala de habitação, né? Deus está entre nós. Essas ideias de amor, comunhão, amparo, cuidado, disciplina, provisão e segurança, elas são um desdobramento, né? Dessa ideia de habitação da igreja como a família de Deus, como o lar de Deus. Ele é o nosso Pai, né? E as pessoas, os crentes, os salvos em Cristo são os nossos irmãos. É por isso que a gente trata assim, né? Uns aos outros. Ô irmão, tudo bem, irmão? A família, somos a família de Deus. O subponto de número 3 diz, o privilégio de ser igreja. E aqui a lição faz 3 considerações. É meio que uma conclusão, né? Ela faz 3 considerações. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Olha, irmãos, a igreja é a comunidade dos salvos, mas a gente sabe que na igreja visível, na igreja local, há trigo e joio. Há trigo e joio. Há os crentes sinceros e verdadeiros e os pseudo-crentes. A igreja invisível, ela só é conhecida de Deus. Mas a igreja que vai subir, a igreja que participa das promessas, é a igreja dos crentes fiéis, dos crentes sinceros, daqueles que nasceram de novo. Aí ele diz de novo aqui, segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E eu entendo que os membros da igreja, né, aqueles que têm um relacionamento com Cristo, eles são ativos, eles são diligentes em seu serviço, eles desempenham suas funções com alegria e determinação, servindo a Deus e ao próximo, de forma amorosa e comprometida. Ele não consegue ser aquele crente de banco, ele não consegue ser aquele crente de braços cruzados. Há uma sede, há uma vontade de revelar Cristo, de falar de Cristo para as outras pessoas, de ganhar pessoas para Cristo, de expandir o reino, de mostrar as belezas do reino, as benécias do reino. Em terceiro lugar, ele diz aqui ainda no texto da lição, e finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Olha, irmão, é bom demais ser crente. De fato, é um privilégio. A Igreja de Cristo, ela é diferente, não é, de tudo que se pode conhecer e ver aqui neste mundo, porque ela é o lugar onde Deus fala, onde Deus está presente, onde Deus se revela, onde o Senhor, aleluia, onde o Senhor dispensa todas as suas bênçãos. Então a igreja é o povo mais privilegiado do mundo. É um privilégio ser crente. Conclusão, né? Em resumo, nós vimos aqui as imagens da igreja como noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus. Essas imagens descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Nós vimos aqui no tópico de número 2, a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo. Essas imagens descrevem a função da igreja, a função que ela exerce diante de Deus e do mundo. E por último, nós vimos aqui as imagens relacionadas à habitação, que foi santuário e casa de Deus. Eu espero que essa aula simples, porém objetiva, tenha te ajudado nas dúvidas e também acrescentado ideias para a sua aula em classe. Desejo a você um ótimo final de semana, uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.